Segunda Reis 13. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeocaás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o que Deus na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém Jeocaás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel. E os filhos de Israel saíram debaixo das mãos dos sírios e habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar Israel, porém andaram neles, e também o Bós, que ficou em pé em Samaria. Não deixou Jeocaás mais povo, senão só 50 cavaleiros e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó, trilhando-os. Ora, os mais dos atos de Jeocaás, tudo quanto fez mais e seu poder, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Jeocaás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Joás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Joás, filho de Jeocaás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, porém andou neles. Ora, os mais dos atos de Jeoás, tudo quanto fez mais, e seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Joás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente, da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes o deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando
e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimia a Israel todos os dias de Jeocaás. Porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles, e tomou para eles por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Joás, filho de Jeocaás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeocaás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel.